Assim seja nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Eu posso dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer e um privilégio também estar aqui. E a gente vai manter aqui uma conversa com vocês e tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar e eu poderia até dizer, nós iremos denunciar algumas situações que atrapalham o casamento. E as irmãs que organizaram, né, passaram para nós uma das necessidades para que nós falássemos o seguinte tema: cuidado com conversas com pessoas do sexo oposto. E é interessante, vocês já ouviram essa seguinte frase? Chega uma irmã e fala assim: olha, pastora Beth, eu vou te dizer, lá no meu trabalho tem um colega, ele me entende. Quem já ouviu frases parecidas? Ele me entende, ele parece até que sabe o que eu estou pensando. Ou às vezes um marido fala assim para um outro amigo: olha, eu vou te dizer, tem uma colega lá no meu trabalho, ou tem uma irmã, não precisa ser no trabalho, qualquer situação. Ela me entende mais do que minha esposa. Se a minha esposa fosse igual a ela. Então a gente já começa a entender o porquê que esse tema sugere para nós o cuidado. Cuidado com conversas com pessoas do sexo oposto. Até que nível eu posso ir? Até que limite eu posso me permitir a ir? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E é uma questão que a gente tem que ter na nossa mente é a palavra limite. O limite faz a gente saber até onde a gente pode ir. Glória a Deus. E eu me lembro que há alguns anos atrás eu recebi uma moça na nossa igreja e ela dizia o seguinte: pastor, eu vim querer congregar aqui porque eu destruí um casamento na minha igreja. E ele começou assim. O irmão falava assim: nossa, irmã, eu estou com um problema, ora por mim. E lá ia ela interceder. Ah, irmã, ele era obreiro. Ah, irmã, olha, vamos comigo na visita tal, porque minha esposa não gosta de ir, ela é tão fria espiritualmente. Lá ia a irmãzinha. E tudo que era pedido, lá estava a irmãzinha. O irmão ia pregar, ela ia interceder. Ah, intercede por mim, porque a minha esposa não intercede. E aí, já entendeu o que virou, né? Então, cuidado com o que te pode enganar a tua alma, né? E eu pergunto para vocês, o que leva uma pessoa a sair desse limite? Começa a pensar aí no seu coração. Não é só essa questão, porque eu me abro com fulano. É a questão dos olhos, é a questão da cobiça. São tantas situações que podem levar uma pessoa a sair do seu espaço limitado do casamento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, como nós estamos falando de conversa, né? Cuidado com as conversas que você tem com pessoas do sexo oposto. Eu pergunto para você, e você vai refletir agora. Você é um homem, uma mulher que está pronto para ouvir? E eu digo para você que há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Escutar é um processo biológico. Eu estou escutando. Vocês estão me escutando bem? Está todo mundo me ouvindo, né? Mas ouvir fala de algo que vai além. É quando você consegue entrar na alma do outro. Eu estou te ouvindo. Fala, minha querida, o que você está sentindo? Né? Meu querido, eu estou vendo que hoje você não está muito legal. Vamos conversar um pouquinho? Vamos orar um pouco? Isso é ouvir. E existe uma diferença também de estar unidos ou estar juntos. Eu posso estar junto aqui, estou do lado do meu esposo, estamos juntos. Mas será
gente está unido? E aí a gente vai refletir como está o nível da minha conversa, da minha intimidade. Eu quero dizer uma coisa para nós aqui, queridos. Intimidade é ir além. Olha que frase bonita. Ir além é quando você descortina o teu coração. Quando você entra lá no profundo, no secreto do coração da sua esposa, do seu esposo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há anos atrás. Eu me deparei com uma situação de cura interior que eu precisava. E o Espírito Santo começou a ministrar, eu estava passando uma luta, e o Espírito Santo falou assim para mim: olha, filha, lembra da tua infância, lembra que o teu pai fazia assim, e desse jeito, e você se entristecia. E eu me lembro que eu estava passando uma situação tão complicada, e o Espírito Santo me fez entender que aquilo refletia um processo da minha infância. E lá fui eu, com a pessoa que eu tenho mais intimidade, com a pessoa que eu sei que vai me entender, que é o meu esposo. E eu me lembro que eu cheguei para ele chorando e falei assim: eu preciso de cura interior, né? Aí você pode falar: mas pastora Beth, você já ministrou tanto na igreja sobre cura? Mas eu vou dizer para você, querido, minha querida, cura interior é um processo que pode acontecer sempre quando você se dá com um limite que você tem que ultrapassar, que são os nossos limites pessoais. Às vezes, a gente chega numa situação e o teu limite está aqui. E você pensa que já amadureceu naquela área, eu estou de boa, e de repente o Espírito Santo fala: aqui o teu limite, ultrapasse. E Deus vai precisar usar alguém na sua vida que entende o que é o nível de intimidade, que intimidade não é estar juntos simplesmente, é estar unidos. É ser os dois uma só carne. E ali Deus me curou. E foi um processo de cura tão maravilhoso. Eu me lembro que naquele dia eu me derramei diante do Senhor. Meu marido intercedeu por mim. E a gente começou a conversar. E eu comecei a observar alguns pontos dos quais o Senhor me trouxe um renovo. Oh, glória a Deus, coisa boa. Então, queridos, escutar é um processo biológico, mas ouvir é entender a alma e as emoções do outro. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Está falando de sentimento, unidade. Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E é por isso que quando uma pessoa se separa de outra, se divorcia, ela sente dor na carne. Porque você vê aquela mulher chorando, aquele homem decepcionado, porque você está rasgando um pedaço dele, um pedaço dela. E os dois são uma só carne. Quem é? Eu vou fazer uma pergunta principalmente para vocês, mulheres. Quando você casou, você não passou mais a entender a sua mãe? É só a primeira. Quem é que falou isso assim? Nossa, agora eu entendo a minha mãe, levanta a mão aqui comigo, porque eu fui a primeira que falei. Nossa, agora eu entendo por que minha mãe às vezes tinha que aturar uma coisa que o meu pai falava, ou tinha que aturar uma situação difícil, porque ela tinha ali um propósito, um projeto familiar. E ser uma só carne, às vezes dói. Mas a gente ultrapassa situações. Que maravilhoso, né? Eu vou tentar ser rápida, porque o pastor Evandro tem que falar. Né? Então aqui diz, também no versículo 4 de Filipenses capítulo 2, não tenha em vista o que é propriamente seu, mas cada qual um que é propriamente do outro. Ou seja, eu não tenho que ter em vista as minhas super necessidades, Evandro. Olha, eu não quero saber. Eu estou precisando. E eu já falei para você, entendeu? Não quero saber. Não tem em vista as suas próprias decisões, suas razões, suas necessidades, mas tem em vista o que é propriamente do outro. Considerai uns aos outros superiores a si mesmo. É o que diz o texto.
Então, Evandro, eu precisava tanto resolver aquilo que a gente tinha combinado, mas e você vai ficar bem? Se não, deixa para lá, resolve o teu caso primeiro, depois a gente... Entendeu? Tenha em vista o que é propriamente do outro. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, muitos cônjuges já me falaram que não conseguiam conversar e tratar assuntos da sua própria intimidade, da sua vida pessoal com seu cônjuge, por causa do medo de ser rejeitado, ou do medo de ser ridicularizado, ou por uma insegurança, porque já aconteceu uma pessoa de dizer assim, eu me abri com meu marido, mas ele falou que eu era infantil, que eu era imatura, então não conto mais nada para ele. E aí começa o câncer na família, começa a decepção, começa a dor. E aí, muitas vezes, eu tive uma ovelha que, infelizmente, ela não ouviu os conselhos, né? E se separaram. Mas há anos atrás começou assim, lá vem você, a mulher falava para o marido, falando os mesmos problemas do seu trabalho. Eu não quero ouvir, isso não me diz respeito. Eu não gosto desse assunto. E aquele homem era um homem carente. Vocês veem como é que é a situação? Então, Satanás, ele vem para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. E se ele não rouba, ele mata. Se ele não matou, mas ele destruiu. E esse é o planejamento de Satanás. Eu pergunto para você, como está a sua comunicação na sua casa? Será que você tem algumas coisas em a ver que fica assim, passa? Não, hoje não vou tocar naquele assunto. Mas pequenas decepções se tornam grandes montanhas. Cuidado com as decepções. E eu teria muitas coisas para falar, mas chega, senão você vai falar pouco. Eu só gostaria de falar assim, tenha cuidado, tenha uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa, pastora Beth? Escuta ativa é quando você realmente ouve a alma, ouve o coração, gaste tempo com seu cônjuge, sabe? Lute para romper seus limites no casamento, situações, fale sobre tudo. Fale sobre vida sexual, fale sobre finanças, converse sobre a educação dos filhos, converse sobre a rotina da família. Você muitas vezes pode perder grandes conquistas por causa da falta de intimidade. Aí muitos podem dizer assim para mim, nossa, pastora Beth, eu pensava que intimidade era sexo. Não. E eu digo para você, sexo é uma das formas expressivas da intimidade. E ela é linda, por sinal. O pastor Evandro vai falar sobre isso, né? O sexo é uma forma linda que expressa a intimidade do casal. Mas ser íntimos, e eu, por fim, eu gostaria de ler umas frases para vocês. Intimidade é ir além. Intimidade implica em se revelar os nossos desejos e anseios. Intimidade é o processo de revelação mútua que nos leva a sermos conhecidos. Você se revela para o seu cônjuge. E intimidade é compartilhar a nossa história. Pastor Evandro vai enfatizar algumas coisas também na questão da intimidade, mas o último ponto que eu gostaria que a gente começasse a refletir. O sexo para o homem é o oxigênio da intimidade. É realmente o oxigênio. É uma coisa que é muito importante para o homem. Mas, queridos, antes de tocar o corpo da sua mulher, toque na alma dela. E você vai ver que a tua casa vai ser o céu nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. 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 Acho que acabou a bateria aqui. Homens,
Quando vocês têm algum projeto, vocês têm esse cuidado de expor esse projeto à sua esposa com a coragem de talvez ser contrariado? Sim ou não? Não. Muitas das vezes eu estou no meu quarto orando e eu traço alguns projetos. E quando eu vou conversar com a minha esposa sobre esses projetos, quase sempre ela muda coisas. E é interessante, amados, que nós temos que ter um coração como Deus determinou para o homem, que olhasse para sua mulher e admirasse as qualidades dela, que serão auxiliadoras na sua vida. Uma das coisas que vai separando o casal é isso, como a pastora falou, a questão do diálogo. Nós temos uma cultura, não sei, um brasileiro, mas em muitos locais o homem ainda se acha muito independente, mesmo casado. Eu conheci um profeta, um homem de muita revelação. Ele foi criado na igreja comigo há muitos anos, eu era solteiro. Deus falava muito com ele, bastante. E um dia ele casou. E ele me procurou e falou assim: Evandro, parece que está difícil ouvir algumas coisas de Deus atualmente. Eu virei para ele e falei: sabe por quê? É porque você casou. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela é auxiliadora. A mulher não foi feita para ser abaixo do homem. A mulher foi feita para ser auxiliadora. A mulher tem uma capacidade que o homem não tem. Ela tem esse lado de discernir detalhes emocionais que o homem não tem. O homem tem muita testosterona. O homem foi feito para plantar e derrubar, para bater e morrer. A mulher, ela foi feita para trabalhar o lado emocional. A Bíblia diz, não vou ficar lendo a Bíblia aqui que é muito, em Deuteronômio que diz que uma pessoa derruba 1000. 2 pessoas, matemática seria 2000, não é? Mas a Bíblia não diz 2000. A Bíblia diz que 1 derruba 1000, 2 derruba 10.000. A Bíblia está certa ou a Bíblia está errada? A Bíblia está certa. Porque há uma sinergia, há uma potencialização. Eu não sei se alguém aqui é empresário, mas se você é empresário, se você cuida da sua empresa só pela sua cabeça, você está errado. Tem profissionais muito mais capazes do que você para tocar setores da sua empresa. Você é o dono, mas você tem que ser inteligente e colocar pessoas inteligentes ao seu lado, mais capazes do que você, para que a sua empresa cresça. E muitas das vezes nós, como homens, que temos a nossa principal empresa, que se chama família, queremos ser mais inteligentes do que a nossa própria esposa. Então isso que a pastora Beth acabou de falar aqui é muito sério. É uma coisa séria, amados. Deus falou para o homem dominar a terra. Deus falou para o homem dominar a terra. Mas ele não disse só para o homem. Ele disse para o homem e para a mulher: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai a terra. Há muitos homens que se acham tão arrogantes que têm várias mulheres. Poligamia é uma prática em muitos países dessa terra. E aonde se pratica poligamia, a miséria. Na Índia, se existe poligamia, um homem tem várias mulheres, em algumas regiões.
E você vai nesses locais, tem miséria. Por quê? Porque o homem tem várias mulheres. Se ele não é atendido por uma, ele vai a outra. Eu ouvi isso de cristãos, filósofos da Índia, que falavam: meu povo é miserável por causa da poligamia. Quando a Bíblia diz marido seja marido de uma mulher só, significa o quê? Eu só tenho essa. Se eu perder essa, eu estou perdido. Então, em vez de ele mandar aquela mulher botar a água na cabeça e transportar a água lá do ribeiro para trazer água para a família, esse homem queimou a mufa, suou até lágrimas de sangue para produzir uma máquina para puxar a água do rio para sua casa, porque ele não poderia matar sua mulher de tanto trabalhar. Há uma sinergia muito grande entre o homem e a mulher. Adão falou assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos. Ele estava numa expectativa muito grande de conhecer a sua parceira. Quando você estiver chateado com a sua esposa, olhe para as qualidades dela e fale: que qualidades? Isso vai amansar você. Isso vai diminuir o seu nervosismo. Olha as qualidades dela. É bom sermos diferentes. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga para o seu cônjuge: é bom nós sermos diferentes. Porque é um somatório de qualidades. É um somatório de qualidades. Por exemplo, eu sou um cara calado. Quem aqui já percebeu que eu sou um cara calado? Levanta o braço. Vocês não perceberam nada, né? Vocês não andam comigo, né? Eu sou um cara calado. Eu sou um cara antipático. Anda comigo um pouco, o Leandro me conhece. Eu sou um cara antipático. Quem é a simpatia na minha casa? Minha esposa. Quando eu quero fazer diferença, eu faço o que eu fiz aqui. Eu primeiro deixo ela falar, porque ela é simpática. Aí todo mundo fica alegre. Porque quando eu falo, todo mundo fica triste. Isso é ser inteligente. Diga a pessoa ao seu lado: inteligência é saber lidar com as forças que você tem. Posso ouvir amém? Vocês estão todos calados, homem. Eu falei uma coisa aqui, o nosso horário está avançando, né? Só são 15 minutos falando aqui. Amados, eu queria ler um texto da Bíblia com vocês. Foi falado aqui porque uma pessoa via WhatsApp fica falando com o sexo oposto. Agora, não pensa muito, rapidamente. O que leva alguém a ficar falando com uma pessoa do sexo oposto sem ser sua esposa, sem ser o marido? O que leva uma pessoa a se enfronhar por esse caminho de morte? Alguém poderia dar algum exemplo? Falta de intimidade. Isso, falta de intimidade. Outro. Bate pronto. Hã? Carência. Estabilidade do casamento. Diálogo. Hã? Diálogo, falta de diálogo. Safadeza. Esse é meu pastor. Vai lá, bate pronto. O que leva alguém a ficar batendo papo com outra pessoa do sexo oposto e não a sua esposa ou seu marido? Fala. A gente sabe que isso está errado. Será que eu preciso gastar tempo aqui para falar isso? Estou falando aqui carências. Eu queria trabalhar um pouquinho esse lado. A Bíblia diz assim, olha: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Oh, meu Deus. Verso 2. Mas, preste atenção nesse versículo. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. E está falando o seguinte: por causa da impureza, está falando aqui de impureza sexual,
Cada um tem a sua própria esposa. Cada um tem o seu próprio marido. Será que ele está falando cada um tem a sua impureza íntima com a sua esposa? Não. A Bíblia diz que o leito digno é o matrimônio. Hebreus 13, né? Digno é o matrimônio de toda honra, assim como o leito sem mácula e sem impureza. Hebreus 13, 4, negócio assim. Quando eu ouço na internet conselheiros de matrimônio, pessoas que ficam ditando regras para o povo de Deus hoje, eu fico assustado. Eu falei isso para vocês. Rapidamente um exemplo. Na minha casa, quando eu era criança, não se falava de sexo. Mas a minha mãe me deu educação sexual. Eu fiquei assustado, uma plateia, que nós temos aqui mais 50 pessoas. Eu fiquei assustado que eu acabei de passar de uma reunião de pastores. Tinham 30 pastores, entre homens e mulheres. E a pastora estava falando sobre abuso de crianças na área íntima. E ela perguntou assim: qual de vocês tiveram educação sexual? Só eu e mais uma pessoa tinha tido educação sexual. Todos os outros pastores não tiveram, nunca leram um livro sobre educação sexual. Eu não sei se cada um de vocês aqui, antes de casar, não sei se dentro de casa, seus pais te ensinaram sobre sexo. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Quando entrou o pecado, eles cobriram o quê? Os órgãos sexuais. Que quem está nu, por que você diz que a pessoa está nua? Porque ela está com os órgãos sexuais para fora. Eles cobriram os órgãos sexuais. Mas antes do pecado, eles falavam sobre sexo sem vergonha. E parece que hoje, falar sobre sexo é vergonha. E nós não ensinamos os nossos filhos. E aonde os nossos filhos vão aprender sobre sexo? Na internet. Eu me lembro de um casamento de uma igreja, na nossa igreja, muitos anos atrás, e um pastor virou para mim: olha, esse casal está tendo problemas da intimidade, e ele falou uma coisa assim que hoje eu me assustei com o que ele falou. Ele falou assim: é porque eles, acho que nunca viram um filme pornográfico. Acho que é por isso que eles não estão se acertando na intimidade deles. Naquela época, eu falei... Hoje, pensando nessa declaração, eu falo: mas que isso? A minha esposa falou: antes de tocar na mulher, tenha intimidade do diálogo. Amados, sendo bem objetivo, para a gente não perder tanto tempo aqui, sexo é como algo que Deus deu para unir cada vez mais o casal. Qual é o plano maior de Deus? Que o casal viva até que a morte os separe. Nós estamos quase 60 anos, né? Esse dia acabamos de sair de uma lua de mel agora, né? Está tudo às mil maravilhas. É bom, né, fazer lua de mel, né? A gente vai fazer mais de 30 anos de casado. 33. Cada ano melhor. Fruto de diálogo. Fruto de direção bíblica para essa intimidade. Porque se a gente não investir nessa intimidade, amados, como foi falado aqui, um está carente, o outro está carente, aí chega o Ricardão, aí chega a Mariazinha, e dá problemas. E o que eu tenho visto de pastores falando para instigar, para aquecer a área sexual dos casais, e tem muitos pastores introduzindo, como diz aqui, impureza dentro dos casamentos. Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa. O inimigo sabe que é prazeroso a intimidade de um homem e de uma mulher. Então ele quer dominar esse assunto, mas quem tem que dominar somos nós cristãos. Temos que ensinar os nossos filhos para que eles sejam preservados de toda a impureza dessa terra.
Eu deixo um exemplo rápido para vocês aqui. Na minha casa não se falava de sexo, mas a minha mãe, que foi abandonada pelo meu pai, me ensinou sobre sexo. Leu livros comigo, eu era um menino, minha mãe sozinha, meu pai tinha saído de casa. Mas um dia minha mãe soltou uma frase que até hoje ecoa nos meus ouvidos. Olha a frase da minha mãe que ecoa até hoje nos meus ouvidos. Filho, eu e seu pai, nós éramos muito felizes. Nós éramos muito felizes. Mas um dia o seu pai quis introduzir algumas coisas em nossa vida. E isso deu problemas. Hoje eu sei mais ou menos que tipo de coisa ele queria introduzir na intimidade deles. Meu pai era um professor. A minha família ia muito bem. Minha mãe professora, meu pai professor universitário. Eu me lembro quando ele comprou o primeiro carro, uma Brasília, né? Todos alegres. Mas por ele querer introduzir certas coisas dentro do casamento e a minha mãe não aceitando aquilo, ele foi procurar aventuras fora de casa. E acabou o casamento. Amados, como é duro para crianças, eu e minha irmã, vendo os nossos pais se divorciarem. Eu sofri isso na pele. Foi duro. Muita tristeza, muita dor para os filhos. Mas isso tudo foi fruto, porque meu pai quis trazer coisas para dentro do casamento que não são bíblicas. Então, quando a Bíblia diz, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. E o versículo 3 diz o seguinte, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Meu Deus, não tem criança aqui, né? Eu posso falar mais profundamente sobre esse versículo aqui. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Há muitas interpretações erradas e nojentas que estão sendo trazidas pela internet e estão contaminando a igreja. Existe uma coisa que em algumas culturas que é absurda e até hoje tem em nossas culturas e até na cultura brasileira, do homem ser um machão e a mulher que se vire. Em vez do homem ser aquele cavalheiro que exalta sua esposa para que ela realmente viva a plenitude da vida, a nossa cultura, o machão se satisfaz e vira para o lado. Muitas das vezes o machão não sabe nem tocar nos órgãos íntimos da sua esposa. Ele não sabe. Ele não sabe como produzir prazer. Isso tudo porque a vergonha não se abriu para ser ensinado. E além disso, de não ser ensinado, ele aprendeu com a impureza da pornografia, dos filmes pornográficos, que estimula o homem a tratar a mulher humilhando a mulher. A Bíblia diz, as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. E hoje eu vejo pastores querendo ensinar coisas que são contrárias à natureza sexual da mulher. Está tudo errado. Está tudo errado. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. A sua mulher tem direito ao orgasmo também. E muitas mulheres são ativas sexualmente e nunca tiveram orgasmos. É impressionante situações como essa. Porque o marido não foi ensinado como tocar numa mulher. Sempre foi o abusador. Nunca se preparou para ela. Eu estava rindo, né? Quantos pastores que eu conheci, pastores que tinham mau hálito,
e não tratavam do mau hálito. Eu ficava pensando, como é que esse homem cuida do casamento se ele tem um mau hálito que... Vai na esquina. Lá na esquina, na porta da igreja, os membros já ficam com medo de se aproximar do pastor. Quando eu casei, eu tive que fazer exames para ver se eu não ia passar nenhuma doença para minha esposa. As pessoas não se preparam para esse ambiente. E aí a esposa começa a retrair, se retrair, se retrair, e o marido começa a querer e ela não quer, e dá desculpa que está doendo aqui, doendo acolá. E o homem fica carente, e a impureza entra, fruto de vídeos, fruto de mulheres oferecidas. Essas coisas, amados, acontecem muito em nossos dias. Então, amados, para não se prolongar, para a gente não perder, talvez, o apetite de comer comida gostosa, né? Eu falei que eu sou chato, ela é simpática, se vocês quiserem ouvir um chato. Eu fico pensando, será que nós realmente servimos a Jesus Cristo? Porque nesse assunto, há um versículo na Bíblia que me assusta. Deus diz, falando de sexo, Deus diz, eu sou o Senhor. Nesse assunto, eu vou ler isso na Bíblia para vocês. Ele fala, não importa o pastor, não importa o influenciador, não importa o youtuber, eu sou o Senhor. Eu sei como funciona. Não é o pastor, não é o influenciador, não é o youtuber. Não é essa engenharia que está sendo feita nas nossas barbas para dividir famílias, para acabar com as famílias, para banalizar o sexo, para arrebentar e transformar. Não posso falar nem muito mais, porque está sendo gravado, porque senão eu sou processado. Eu vou dar esse texto para você. Levíticos, capítulo 18. Levíticos, capítulo 18. Deus disse, eu sou o Senhor. Levíticos, capítulo 18. A Bíblia diz, há um princípio na Bíblia sobre higiene. Higiene, repita comigo, higiene. Existem 10 mandamentos, o 11º deveria ser, seja limpo. Tome banho antes de fazer sexo com a sua esposa. Uma vez eu estava no interior de uma cidade, no interior de São Paulo, e uma pessoa muito humilde falou, pastor, obrigado porque o senhor deu aquela palestra, porque agora eu estou tomando banho e a minha esposa agora está podendo me abraçar. Meu Deus. Ela está mais estimulada em me abraçar. Uma pessoa muito humilde, muito sincera, falou isso para mim depois de uma palestra. Mas eu também, brincando aqui com a minha esposa, eu também vi um outro pastor amigo meu, que já até faleceu, no Rio de Janeiro, aquele calor de 40 graus, depois de sair do culto. Ele ia para a cama, e aí eu vi lá de fora, eu estava no apartamento dele, e a esposa falou, meu amor, vai tomar um banho antes de deitar. Eu fiquei tão envergonhado. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente que vai fazer sexo com a camisa das eleições com o rosto do Maluf. Que nem é mais o Maluf. Não é mais Maluf, né? Maluf já morreu, né? Com a camisa furada, com a calcinha rasgada. Tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. Levíticos capítulo 18, versículo 19, diz o seguinte: não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação.
durante a sua menstruação não se pode fazer sexo. Versículo 22, com um homem não te deitarás como se fosse mulher. Bom, isso aqui eu não posso nem falar. Versículo 24, com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra, versículo 25, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nelas estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aquele que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contamineis com eles. E ele diz, eu sou o Senhor, vosso Deus. Mais um texto para vocês. Levíticos capítulo 15, versículo 2. Levíticos capítulo 15, versículo 2. Diz assim, falai aos filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Verso 4, toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara, o que tem o fluxo lavará as suas vestes. E assim por diante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Até na sua cama, você não deixe nem as suas crianças. Eu me lembro, só tem adulto aqui, eu tenho que dar esse exemplo para vocês entenderem que eu estou falando de uma forma muito clara. Quando uma mãe fazia sexo oral com o marido, depois ela foi dar de mamar para uma criança, ia mingau para a criança, e ela soprava, né, para esfriar a colher que estava com mingau, e a criança pegou doença venérea na boca. E hoje eu vejo youtubers dizendo que o sêmen faz até bom para o cérebro. Meu Deus. Que mundo a gente está vivendo? Que mundo nós estamos vivendo? Parece que a imundícia do mundo está sendo trazida para estimular um casal que não se estimulou da forma correta. Qual é a forma correta? Leia o livro de Cantares. O homem teve 1000 mulheres, mas só falava de uma. Aquela mulher sabia ser íntima sexualmente. Ela lavava, ela deixava cheirosa. Então, tome banho, faça barba. Quando eu estive na Itália, os homens sofrem, né? Na Itália, os homens que dão beijo nos homens, sabia disso? Quem já foi na Itália? Quem é italiano aqui? Alguém é italiano aqui? Quando eu fui na Itália, eu falei, meu Deus, as mulheres sofrem, né? Porque havia aqueles homens todos com aquela barba toda espetando, né? Beijando a gente assim, cara, meu Deus do céu, as mulheres passam por isso todo dia. Barba mal feita. Vocês entenderam a piada. O que eu quero dizer, queridos, é que em vez do homem saber, biblicamente, como se preparar para uma intimidade com a mulher, o mundo está propondo introduzir coisas dentro dos nossos casamentos que Deus abomina. A mulher sulamita, a mulher de Salomão, no livro de Cantares, ela se perfumava.
cheirosa, então tome banho, passe perfume, escove os dentes. Parece absurdo eu falar isso, né? Mas eu conheci 3 pastores que tinham mau hálito e eram casados. Eu falei, como é que essas esposas aguentam? Um deles falou para mim, pastor, mas eu tenho uma doença. Eu falei, então vai se tratar. Amado, sabe o que separa casais? Uma intimidade ruim e falta de dinheiro. Se o homem está carente, testosterona baixa, já fica difícil até para trabalhar, não entra dinheiro, desempregado, e vira uma bagunça só. A Bíblia diz assim, a alma farta, está em Provérbios, a alma farta pisa os favos de mel. Quando você está satisfeito sexualmente, pode ver a Miss Brasil, mas você está satisfeito sexualmente. Aquela mulher é mais uma. Mas a Bíblia diz, mas a alma faminta, como foi falado aqui, a alma carente, até o amargo lhe parece doce. Eu conheci casais, amados, lindíssimos, lá da minha igreja. Jovens bonitos, homem e mulher bonito. Eu falei, meu Deus do céu, esses homens são tão belos, eles falam beleza, mas eles brigavam que nem cão e gato. Tanta beleza e qualquer coisa azeda já era motivo para eles fazerem coisas erradas. Vocês estão entendendo, queridos? Não importa os anos que você tem, eu tenho quase 60 anos. E nós promovemos as nossas festinhas de lua de mel. Não é porque você tem filhos, eu também tenho filhos de 20 anos. Não importa a idade que você tenha. Abraão tinha 100 anos e estava lá firme e forte com a Sara, né? Vamos lá, Sara, vamos lá. Desde os 75 anos até os 100 anos, um homem lá firme e forte. Varão, você está fazendo ginástica para manter a testosterona alta? Tem que fazer ginástica. Mas a gente parece que não pensa nessas coisas. Mas a Bíblia está dizendo, se você não cuidar desta... A Bíblia diz assim, olha, eu vou ler um pouquinho mais, eu tenho 2 minutos, você me dá 2 minutos? Quem me dá aqui 2 minutos? Quem me dá 2? Ninguém vai me dar 2 minutos? Alguém me dá 2 minutos? Quem me dá? Dou-lhe uma. 2 minutos, já consegui. Tem mais 2 aí? Alguém me dá mais 2 minutos? A Bíblia diz assim, já tenho 6 minutos, viu? Provérbios 5,18 diz o seguinte, olha, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Repita comigo, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Você casou lá moço, mas quando for velho você continua se alegrando com ela. Vamos lá, versículo 19. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-se os seus seios em todo o tempo e embriaga-te com as suas carícias. Ele está dizendo, sacie com os seus seios e você fique embriagado com as suas carícias. O que é embriagamento? O que é embriagamento? Alguém sabe o que é embriagamento? Embriagar-se, amados, é você passar da conta. Tem casais que em casa só dão um beijinho, selinho. Você sabe quem é que gosta de selo? As agências de correio. Quem gosta de selinho, diga a pessoa do seu lado, quem gosta de selinho são as agências de correio. A Bíblia não está falando para dar selinho, a Bíblia diz para você se embriagar. Quem é que passou a noite toda beijando a sua esposa? Tem que escovar os dentes, né? Botar uma balinha do lado. Amados, a Bíblia está falando sobre essas coisas, amados. Tem gente que quer buscar no YouTuber coisa. A Bíblia está falando aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem fica embriagado com as carícias, versículo 20. Por que, filho meu? Versículo 20. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de uma outra? Por que você vai ficar olhando para os peitos? A Bíblia está falando aqui, ó, por que abraçaria o peito da outra? A Bíblia está dizendo, por que você vai ficar olhando para o peito da outra
se você em casa se embriaga com a sua esposa. Deu para entender, queridos? Será que eu preciso gastar mais tempo com vocês aqui? Quando na minha família, na minha casa, o meu pai não entendeu isso, ele acabou com a nossa casa. E eles eram cristãos. Sabia disso? Eles eram cristãos. A minha mãe quase ficou louca. Minha mãe professora, quando chegava na escola, as colegas de trabalho falavam assim, essa aí, ó, ficou doida. Quase ficou louca. Tenta você imaginar uma senhora na década de 70, né? Mais ou menos na década de 70 que isso aconteceu. Eu sou velho, eu sou da década de 60. A minha mãe quase ficou louca. Eu vi o que o diabo faz. Eu vi o pão que o diabo amassou na nossa casa. Porque o meu pai não soube cuidar da área íntima da minha família. E estragou tudo. Ele morreu salvo. Ele já morreu faz alguns anos, faz uns 10 anos. Minha mãe morreu com 11 anos, há 11 anos atrás, meu pai morreu com 10 anos atrás. Ele se salvou, ele se arrependeu, ele pediu perdão para minha mãe, mas o mal já estava feito. Foram anos e anos e anos e anos e anos e anos de sofrimento. Então, queridos, leia o livro de Cantares e não vá cair na conversa desses youtubers, porque uma figura de linguagem pode ser interpretação para pecado. Se eu chamo a minha mulher, você é como uma gazela, então você vai dar motivo até para bestialidade. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui. Tem gente que lê Cantares, somente Cantares, e não lê os outros princípios, e fica justificando práticas sexuais que Deus não está de acordo. Queridos, desculpe eu estar sendo muito direto, é porque eu tenho muito pouco tempo e eu sei o mal que esses homens estão fazendo. Eu sei o mal que esses pastores estão fazendo. Eu sei o mal que esses influenciadores estão fazendo. Então, queridos, se levantem, uma família forte, unida, se alegre com a sua esposa. Amém. Faça dela ali um local, um altar, como diz, digno de honra, seja o leito sem mácula. Ele está falando, digno é o sexo sem sujeira, é isso que Hebreus está falando. Digno é o sexo sem sujeira. Faça as coisas com alegria. Mulher, não vá para a cama com cara feia. Se você está indo com cara feia, é porque você não está gostando. Se não está gostando, como disse a pastora, converse. Marido, seja humilde e ouça a sua esposa. Mulher, ensine o seu marido a tocar no seu corpo. Tem homens que não sabem nem as voltinhas, não quero entrar em tantos detalhes aqui, mas não sabem nem as voltinhas que você precisa fazer. Aonde você precisa tocar. Maridos, deixa sua primeira, a quem deve chegar ao clímax dentro da cama, em primeiro lugar é a mulher. O homem é muito rápido. Tem muitas mulheres que nunca tiveram, porque os homens foram rápidos e acham que isso satisfaz a mulher. Desculpe, amados, é porque eu já estou no final da vida, né? 60 anos, e nesses 30 anos, cuidando de famílias. Eu tenho 30 anos de ministério com famílias. Eu não nasci agora. Eu tenho 30 anos cuidado de famílias. Esses são os pontos que pega demais. Mas que você e eu possamos ser testemunhas para os nossos filhos, para os nossos parentes, para pessoas próximas de nós. Que quando Jesus entra, Ele traz renovação em nosso casamento. Amém. Há uma alegria de vivermos felizes, alegremente com a nossa esposa. Pastor, amém? Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma oração?
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se vocês tiverem dúvida, depois conversa com o pastor Leandro, pastora Denise. Se vocês quiserem comprar o nosso material, faça oferta, a gente manda pelo WhatsApp. Mas eu gostaria de ver aqui realmente missionários, famílias sacerdotais, sacerdotes, homens e mulheres de Deus, para restaurar essa terra, para restaurar onde nós estamos, para as pessoas olharem para nós e ver a autoridade quando nós falamos sobre esses assuntos. Talvez você possa ter falado assim, poxa, mas eu não tive esse conhecimento. Eu aconselhei homens falando, você fazia de forma errada, filho. A sua mente tem que se desprogramar e agora você tem que fazer com muita frequência o certo. Faça o certo com frequência. A sua mente vai se desprogramar, a sua mente vai se despoluir e agora a pureza vai entrar. Você vai ver que você vai ter prazer do mesmo jeito. Mas a minha esposa agora se acostumou daquela maneira. Vocês vão vencer. A mente, ela é programável. Ela é programada. Você programa a sua mente como? Fazendo certo. Quando você vai ver, mudou a história. Posso vir amém? Desculpe, queridos. Eu sei que está todo mundo assim me olhando. Quem é esse cara? Como é que ele fala dessas coisas? Mas eu sei que vocês podem se levantar e proteger os seus filhos. Amém. Protejam seus filhos. Protejam os seus filhos. Quando a Bíblia diz que a mulher mudou, olha, isso é profundo. A mulher mudou a sua maneira natural sexual. Tem muitas áreas aí dentro desse versículo. Tem muitas áreas que eu não posso falar. Eu não posso falar. Mas vocês estão entendendo. Mudaram porque não entenderam. Mudaram porque foram abusadas. E aqui eu vou pedir para a pastora Elizabeth fazer essa oração. Tem muitas pessoas que foram abusadas, foram estupradas, pessoas foram violentadas, pessoas passaram vergonha, pessoas foram humilhadas e não conseguem desfrutar dessa área sexual. Eu conheci muitas mulheres de programa que saíram da prostituição e elas tiveram dificuldades depois para ter uma vida mais saudável nessa área. Se você reconhece algumas coisas no passado, se o seu marido ou sua esposa vocês já conversaram sobre essas coisas. Uma vez eu estava cuidando de um casal e eles eram felizes quando namoravam. Quando eles casaram, eles travaram, porque ela não conseguia se dar sexualmente. Mas ele falou, mas o nosso namoro era tão quente, o nosso namoro. Mas na hora do casamento não conseguia se dar. Tenha paciência, marido. Ministre cura interior. Tenha paciência, mulher. Ministre cura interior. Como é que ministra cura interior? Acho que é o gato. Identifique a origem. Preste atenção à receita de cura interior. Identifique a origem. Quem abusou de você? Identifique e libere perdão para essa pessoa. Libere perdão para essa pessoa. Mas ela já morreu. Fale, Jesus, eu perdoo essa pessoa que abusou de mim. E fale, Jesus, agora eu estou aberto, porque eu quero me dar como melhor para o meu cônjuge. Eu quero me dar melhor para o meu marido. Eu quero me dar melhor para minha esposa, cheio de alegria e liberto de todo o trauma do passado. Posso ver amém? Amém. Feche os seus olhos, pastora Elizabeth. Amém. Pai, nós vamos contra toda marca, toda decepção, Senhor, todo o passado, Senhor. E eu quero te pedir nessa noite que o Teu Espírito Santo agora vasculhe as memórias, as lembranças, ó Pai.
dos teus filhos, os quais precisam de cura. E o Senhor sabe nessa noite quem precisa de cura, quem precisa de um toque na alma, no espírito, quem precisa cancelar, Senhor, essas memórias que vêm e vão, que acusam, que traz, Senhor, sentimentos de destruição, de tristeza, de apatia. Espírito Santo, o Senhor é lindo, é maravilhoso, e o Senhor tem toda a maneira tua de tocar lá na alma e lá no espírito e arrancar pela raiz toda dor, toda aparência do mal, todo engano, e nós rompemos nessa noite e profetizamos e decretamos a libertação em Cristo Jesus. E para a liberdade é que somos chamados, ó Pai, também filhos de Deus. Eu quero profetizar sobre as famílias, como diz a tua palavra: teus filhos edificarão as antigas ruínas e os lugares assolados antigamente, e tu serás chamado reparador de brecha, para que o país se torne habitável. Nós somos a tua habitação, Senhor, e onde nós passarmos, a cultura do teu reino será trazida a essa terra e a essa geração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.